Alô, som. Convidamos a todos nesse momento para entrarem, tomarem os seus assentos nos lugares mais à frente para nós darmos início ao culto nessa noite, irmãos. Fiquemos todos de pé então para orarmos. Soberano Deus e nosso Pai, Pai eterno, Pai excelso, que habita na eternidade também com o contrito e humilde de espírito. É com o coração contrito e quebrantado, é em dependência da Tua graça, em confiança no Teu amor manifesto a nós em Cristo Jesus, que nós nos aproximamos de Ti em oração, chamando-Te de Pai, Senhor, porque nos deste o Espírito de adoção, sabedores de que somos aceitos pelos méritos de Jesus. Abençoa-nos com a Tua palavra, dá-nos, ó Pai, do Teu Espírito, fala conosco, chama ao arrependimento, concede graça, meu Deus, traz a fé, salva vidas, renova corações, santifica os que Te professam. Dá, Senhor, uma nova estrada, um novo caminhar, dentro da Tua vontade plena e perfeita. Nós Te pedimos e rogamos tudo isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 301 do cantor cristão. Em Jesus confiar, sua lei observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seu segredo esprivar, seu consolo constante real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto e Senhor, e com fé ele ardor, os seus passos queremos seguir. Teus
preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos louvar a Deus com aquele hino: divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Não é do cantor cristão. Divino companheiro do caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Altíssimo Deus e nosso Pai, recebe, Senhor, neste momento nosso culto na forma de dízimos e de ofertas que trouxemos à tua casa. Ó meu Deus, abençoa aquele que dá com satisfação, que reconhece o Deus provedor, que põe o reino, Senhor, em primeiro lugar e vê a necessidade urgente de que tua obra, meu Deus, se estabeleça, se expanda, se firme sobre a terra. Abençoa, sim, meu Deus, aquele que dá, dando-lhe mais, Senhor, para que possa sabiamente agir com aquilo que recebeu de ti para a tua glória. Nós te pedimos isso e te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os que tiverem dízimos e ofertas, podem pôr nos gasofilácios. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova em mim um espírito reto. Coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus,
espírito reto. E não me lances fora da tua presença, ó Deus, e nem retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, ó Deus, e nem retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. Fiquemos de pé, irmãos. Adore ao Senhor. Nós o adoramos porque Ele é santo. Senhor, porque és santo, a ti damos louvor e te adoramos porque tens poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Senhor, porque és santo, a ti damos louvor e te adoramos porque tens poder, poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia, não há outro além de ti, aleluia. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia, não há outro além de ti, aleluia. Não há outro além de ti, aleluia. Do início, Senhor, Senhor, porque és santo, a ti damos louvor e te adoramos porque tens poder. Você pode erguer suas mãos? Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Senhor, porque és santo, a ti damos louvor e te adoramos porque tens poder, poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Ao Senhor damos aleluia, sempre ao Senhor damos aleluia,
não há outro além de ti. Aleluia. Ao Senhor damos aleluia. Ao Senhor damos aleluia. Não há outro além de ti. Aleluia. Não há outro além de ti. Aleluia. Não há outro além de ti. Aleluia. Aleluia. Não há outro além de ti, Senhor, digno de ser louvado e adorado. Neste domingo, dia do Senhor, tu és o centro da nossa adoração, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra. E o mínimo que podemos fazer é dar nossa vida totalmente ao seu serviço. Assim seja, Senhor. Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem, adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer: Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Louvores e honras, louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem, adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer: Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, quero ouvir, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Canta, igreja, estou pronto para e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. É isso que queremos, Senhor, te louvar para sempre. Aleluia. Aleluia. Somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Se estamos aqui é por um milagre.
Se estamos aqui, foi por algo que não fizemos nós, mas Cristo fez, lá na cruz do Calvário, mostrando o grande amor de Deus, o infinito amor de Deus, que nem a Bíblia conseguiu expressar corretamente, da maneira plena, porque é um amor que excede todo o conhecimento. O que Jesus fez por nós na cruz, por isso estamos aqui. Pense nisso, você não teve a experiência com Cristo, Jesus morreu por você também. E Ele quer fazer a diferença na tua vida, nesta noite. Estávamos longe, mas o Senhor nos encontrou. Longe andava do meu Deus, longe do Salvador, mas raiou a luz do seu grande amor. Meu estado me mostrou tão vil e pecador, e também me revelou seu grande amor. Foi grande amor, foi grande amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Foi grande amor, foi grande amor, foi grande amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Perto agora estou de Deus, perto do Salvador, perto assim também dos seus, pelo seu grande amor. É Jesus, amigo meu, cheio de compaixão, sua morte já me deu a salvação. Foi grande amor, foi grande amor. Sim, Cristo me revelou seu grande amor. Foi grande amor, igreja. Sim, foi. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse vida eterna. Sim, 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 Cristo me revelou seu grande amor. Aleluia. Deixa Jesus falar nesta noite. Ele perdoa, Ele salva, Ele regenera e Ele leva para o céu. Ele tem promessas de vida eterna para todo aquele que crê. E nós temos a certeza que neste mundo é só uma passagem, que estaremos no céu com o Senhor um dia. E esta certeza nos dá felicidade real e verdadeira. Não temos medo da morte, porque o crente sabe que Jesus o espera lá no céu, num santo lugar, que a Bíblia fala e que nós cremos, que lá para lá iremos.
pode parar, onde a paz se faz real e o irreal, amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz, e eu não posso duvidar. Mesmo que não possa imaginar, espero o dia, sim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois num lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, aleluia, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Aleluia, igreja. Aleluia, no céu. Cante com certeza, com alegria. Aleluia, pois Cristo. Mais uma vez, só as vozes, eu quero ouvir. Aleluia, aleluia. Jesus prometeu. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Aguardamos, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, amém. As crianças já podem ir ao culto das crianças. Oremos a Deus. Santo Deus, nosso Pai, agora, meu Deus, em Tua santa presença, em oração, nós nos colocamos para, meu Deus, apresentar as nossas vidas,
para, Senhor, abrir o nosso coração, dilatar o nosso ouvido, colocarmos-nos em prontidão para a Tua vontade revelada. Manifesta neste lugar a Tua salvação, o poder, a virtude do Evangelho, a obra salvífica de Jesus Cristo, Senhor. Traz corações e vidas ao arrependimento e à fé, que abraça as promessas de Deus, que recebe como um dom a salvação que vem da cruz. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 32. Mateus 21 e 32. Diz assim a palavra de Deus: porque João veio a vós, João Batista, Jesus se refere a João Batista, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Podeis assentar. Jesus aqui está confrontando homens de boa reputação religiosa dentro de Israel. Estes homens gloriavam-se de sua justiça própria, de sua posição, e desdenhavam daqueles cujos pecados naquela sociedade religiosa eram marginalizados, aqueles cujos pecados os fazia marginalizados. Jesus diz que quando João Batista pregou, meretrizes, ou seja, prostitutas, os publicanos, que o povo repudiava por vê-los como traidores, que serviam ao dominador, o Império Romano, contra o seu próprio povo, essas meretrizes, essas prostitutas, esses publicanos, ouvindo a mensagem de João Batista, se arrependeram para crer no Messias anunciado por João. Eles deixaram para trás suas vidas de pecado e se voltaram para Deus com fé confiante naquele de quem João Batista testemunhava. Mas Jesus disse: e vocês que têm essa imagem religiosa, vocês não se arrependeram, nem vendo aqueles que vocês desprezavam, mudando de vida, sendo transformados mediante o arrependimento e a fé, nem assim, nem vendo que a mensagem era eficaz para mudar aqueles que vocês não conseguiam mudar, nem assim vocês se arrependeram para o crer. Aqui nós temos, irmãos, nesse texto, a relação correta que a Bíblia estabelece entre o arrependimento e a fé. Eu lembro-me quando novo convertido, morando lá na Parquelândia, estava na parada de ônibus para ir à igreja, um adventista do sétimo dia, um membro desta seita, aguardava o ônibus comigo. Eu era bem jovem, eu tinha 14, 15 anos. Ele já era um senhor de idade e, pelo jeito, deveria ter algum cargo importante dentro da seita a que pertencia. E ele começou a falar comigo sobre o assunto da salvação. Eu comecei a dar testemunho pela Escritura de que a salvação é pela graça, mediante a fé, nunca pela lei, nunca pelas obras, para que ninguém se glorie.
que pela lei só me vem o conhecimento do pecado, e o único modo de ser salvo é pondo a confiança inteiramente em Jesus. Eu comecei a testemunhar disso para ele, mas ele, sabatista, adventista, judaizante, insistia que a lei teria que ser levado a sério no que respeita às obras para a salvação. Não que eu dissesse que ela não devesse ser levada a sério, mas ela deveria ser levada a sério para me mostrar que sou pecador. A salvação eu deveria encontrar na obra consumada de Jesus na cruz, onde minha vida não somente obteria o perdão, mas a mudança para andar como nova criatura. Ele, entretanto, insistia na lei, insistia nas obras, e ele, tentando me pôr em contradição, ele disse o seguinte: olha, nem você crê que a salvação é só pela fé, como você está me dizendo, porque você entende que além de crer, o homem tem que se arrepender para ser salvo. Então já tem duas coisas aí: você tem que se arrepender e crer. Logo já não é só pela fé que você ensina a salvação. Eu dei a resposta para ele na época, não me lembro bem quais foram as minhas palavras, mas elas traduziam exatamente o que eu vou dizer hoje aqui. A salvação não é através do arrependimento, ela é através apenas da fé. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, o arrependimento é uma condição para a fé, assim como ter mãos é condição para escrever, assim como ter pulmão é condição para respirar. O arrependimento é necessário para a fé. Se a fé envolve uma confiança inteira em Jesus Cristo como meu Salvador, então, pela lógica, eu preciso, para ter essa confiança total em Jesus, ter desesperado totalmente de mim, ter entendido que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu preciso ter chegado à conclusão total do meu fracasso. Eu preciso estar lamentando a situação em que me encontro para eu olhar confiantemente para Jesus Cristo como meu Salvador. Então não é que o arrependimento seja diretamente o meio pelo qual se nos comunica a graça e os benefícios salvadores da cruz. Esses benefícios nos são comunicados através da fé. Agora, assim como para eu crer, eu preciso ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não faria sentido eu dizer, bem, eu tenho que ouvir e crer para ser salvo. Não, eu tenho que crer, mas eu não poderei crer se não ouvir. Como crerão se não há quem pregue? No entanto, eu não atribuo a salvação diretamente ao fato de ter ouvido, mas ao fato de ter crido. E assim também eu não poderia crer se não me arrependesse. Note como Jesus fala aqui com aqueles líderes de Israel. Ele diz: vós, porém, vendo isto, a conversão das meretrizes, dos publicanos, nem depois vos arrependestes para o crer. Ou seja, o arrependimento é uma condição para crer. Vocês não se arrependeram para que pudessem crer. A mensagem do Evangelho é a mensagem do que Jesus Cristo fez na cruz e evoca do ouvinte, chama o ouvinte para confiar nas boas novas do Evangelho. Entretanto, o Evangelho ele é apresentado depois de a consciência ter sido ferida pela lei, depois de o arrogante ter sido derrubado de seu pedestal, lhe sendo denunciado os pecados. Lutero dizia que, em sentido amplo,
Evangelho é todo o ensino de Jesus, tudo que ele ensinou em sua vida. Afinal de contas, nós fazemos menção às narrativas de sua história como sendo evangelhos, os 4 evangelhos, por exemplo. No entanto, em sentido estrito, evangelho é apenas a mensagem concernente ao que Jesus fez por nós para que creiamos. O significado de evangelho é boas novas, boas notícias. O evangelho fala sobre a obra de Jesus na cruz, mas ele não vem como uma lei para denunciar o nosso pecado. No entanto, nós pregamos a lei preliminarmente, de forma preparatória para chegar no evangelho. O objetivo da lei é produzir aquilo que conduz ao arrependimento, enquanto que o evangelho é a oferta da fé ao pecador que sentiu a sua miséria, a sua condição falida, caída. A Escritura diz assim, lá em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aqui não há alusão, como alguns supõem, a qualquer possibilidade de um verdadeiro crente se perder. O que Paulo está dizendo é que vocês são salvos, os ouvintes, agora, no presente, mas são, se vocês tiverem mantido o evangelho do jeito que foi pregado a vocês. Porque Paulo pode ter pregado o evangelho a alguém, mas alguém ter recepcionado o evangelho de forma diferente daquela forma como lhe foi apresentado. Alguns têm filtros ideológicos para ouvir o evangelho e ouvem mal, ouvem erradamente. Jesus disse: vede como ouvis. Eles ouvem reinterpretando, recebem-no da boca do pregador de forma pura, mas remodelam no seu interior. E Paulo está dizendo: vocês são salvos se vocês tiverem recebido do jeito que eu apresentei, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Crer em vão aqui é exatamente ter crido num evangelho outro, que não aquele que Paulo pregou. É ter crido na mensagem que Paulo havia dado, tendo antes deturpado o seu sentido por vãs interpretações. Paulo diz: vocês têm que ter recebido do jeito que eu disse, tem que ter acolhido no coração da forma como eu apresentei. De outra sorte, vocês terão crido em outra coisa, terão crido em vão. E ele diz em que consiste a boa nova do evangelho, versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Assim como Paulo quer que o ouvinte seja fiel ao que ele prega, não deturpe, não mude a sua mensagem intimamente, Paulo também diz que ele foi fiel ao que recebeu. O que Jesus me passou para pregar, eu preguei, eu não alterei. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esta é a mensagem do evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. Logo terá o evangelho por objeto fatos. E os fatos que são noticiados são esses: que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. O evangelho não fala sobre nós, o evangelho fala sobre Jesus. O evangelho não fala sobre o que fizemos, deixamos de fazer ou devemos fazer. O evangelho fala sobre o que Jesus fez de modo perfeito e completo. O evangelho é uma mensagem apresentada para ter a fé como resposta, mas
a introdução necessária para que o Evangelho seja recebido adequadamente é exatamente dada pela lei. A lei quebra e o Evangelho emenda. A lei fere e o Evangelho cura. A lei quebranta e o Evangelho restaura. Se eu falar das boas novas da cruz a uma pessoa que não sente a gravidade do pecado, não tem um coração contrito, esta pessoa vai ser como disse Jesus, como porcos que receberam pérolas. Ela não vai entender o valor do que está sendo dito. Ela não pode reconhecer uma tão grande salvação se ela não entender que estava em tão grande perigo. Por isso, a lei deve preparar para o Evangelho. Veja o que Paulo diz aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de tutor, de aio, para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei serviu de tutor para nos conduzir ao Evangelho que apresenta Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, ou seja, inocentados das acusações, perdoados no tribunal de Deus. Aí diz, mas depois que veio a fé, que confiamos em Jesus e fomos justificados no tribunal de Deus, já não estamos debaixo do tutor, ou seja, da lei. A lei, ela serve de forma preparatória para o Evangelho, porque mostra o nosso fracasso, nossa necessidade do Salvador, mostra a gravidade do nosso pecado, nossa condição miserável, para que então não tentemos mais nos salvar por nós mesmos, por nossas obras, e então olhemos para aquele que o Evangelho nos está apresentando. Na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, Paulo diz assim, versículo 8: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Nós não entendemos que a lei de Deus, por não nos salvar, não tenha uso algum. Nós compreendemos que ela tem uso sim, mas nem todo uso da lei é legítimo. Os fariseus usavam a lei como meio de salvação, achando que poderiam ser justificados por obras. O mau uso da lei. Paulo diz aos romanos que o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, de nossa condição miserável. O que a lei deve produzir em nós é o que se vê em Paulo, em Romanos 7, quando ele dizia que a lei de Deus era santa, justa e boa, mas ele carnal, vendido sob o pecado. Que ao tomar conhecimento do mandamento de Deus, sua natureza corrupta se tornou ainda mais rebelde, despertou o conhecimento do mandamento nele toda sorte de cobiça, de concupiscência. Paulo ali diz que, reconhecendo no entendimento o valor da lei de Deus, ele achava em seus membros uma outra lei que o levava à prática do pecado. E ele dizia, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. E Paulo vê o seu ser dividido. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E ele vai usar expressões do tipo que a lei era fraca para nos salvar, não por causa dela, mas por causa da nossa carnalidade. Paulo diz, de maneira que em mim mesmo, isto é, em minha carne, não habita bem algum, miserável homem que sou. O retrato de Paulo em Romanos 7 não é uma pessoa que leva o pecado como uma brincadeira, que é leviana, mas é de uma pessoa que leva o pecado profundamente a sério, que enaltece e reconhece o valor da lei de Deus, entretanto, constata
que seu comportamento nunca satisfaz o que a lei requer, e ele está contrito por sua condição, sentindo a sua miséria, gritando por socorro. É esse o momento de o evangelho ser anunciado, é quando alguém chega nesse estágio e ele não pode chegar sem ser ferido intimamente, na sua arrogância, na sua pretensão, pela lei de Deus. O uso legítimo da lei é este, para denunciar e mostrar o fracasso humano. É o uso da lei iluminado pelo evangelho. Ou seja, o evangelho nos iluminou para nós sabermos o uso correto da lei. Os fariseus, eles deturparam o uso da lei. Eles não entenderam para que a lei fora dada, no caso para mostrar ao homem que ele era pecador, para que ele pudesse ansiar pelo Salvador que Deus enviaria. Eles reinterpretaram a finalidade, como se a lei fora dada para a salvação, a fim de que pudessem achar que estavam a cumprir a lei. Eles interpretaram-na de forma menos rigorosa do que ela era. Jesus os desmascarou quando disse: ouviste que foi dito, não matarás. Vocês acham que não matando já resolveu? Eu, porém, vos digo que se no coração vocês tiverem ódio, se encolerizarem contra alguém, vocês já cometeram homicídio. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Vocês acham que porque nunca tomaram a mulher do próximo, nunca adulteraram? Jesus disse: eu, porém, vos digo, se vocês no coração cobiçaram mulher que não é a de vocês, vocês já adulteraram. Jesus, portanto, mostrou a real interpretação da lei para que eles vissem que à luz da lei eles eram pecadores no seu entendimento correto, no entendimento correto da lei. O evangelho iluminou para que nós entendêssemos o real propósito da lei. E é isso que Paulo diz aqui na carta a Timóteo. Vou reler o 8 para seguir adiante. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para que estes saibam o que são, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Note o versículo 11 agora: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Paulo está dizendo que sob a luz do evangelho se compreendeu o uso correto da lei, que era para confrontar o injusto, o pecador, para denunciar sua condição miserável. Esse é o uso legítimo da lei, que prepara o homem para o evangelho. Quando a pessoa ouve a pregação da lei iluminada pelo evangelho, o objetivo dessa mensagem não é levá-la a uma ação A ou B, mas é levá-la a reconhecer a sua miséria, a confissão de seus pecados. Inclusive, confissão, primeira parte, com, indica uma concordância, como se eu fosse concordar com Deus, concordar com o diagnóstico que Deus está me dando. Deus está dizendo que eu sou pecador e eu vou então dizer: sou mesmo. Quando a lei é pregada sob a iluminação do evangelho, ela não é pregada como um instrumento para exigir obras, a fim de que por elas o homem venha barganhar com Deus, reivindicando salvação, mas é para o homem responder com uma constatação, responder com um coração contrito, responder reconhecendo a sua miséria. É um diagnóstico, é um colocar o homem na frente do espelho. O objetivo é que ele se desarme da sua arrogância, reconheça a sua miséria. Isso é o arrependimento. Esse arrependimento tem que haver para que possa depois o homem crer. Enquanto ele não se sentir absolutamente pecador, enquanto ele não estiver contristado por sua condição miserável, ele achará que há alguma coisa nele boa,
que alguma coisa ele pode fazer ou contribuir, pelo menos parcialmente, para a sua salvação. Ele tem que reconhecer toda a sua miséria, que não há nele bem algum, que ele não pode salvar nem contribuir com a sua salvação. Para que ele possa chegar à fé, o arrependimento é condição nesse sentido para a fé. Por isso que nós lemos passagens como estas que nós vamos ler agora. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 15. E dizendo, Jesus pregando: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Note, o arrependimento vem antes do crer. E está separado, de certo modo, do Evangelho, porque é para crer no Evangelho. O arrependimento foi fruto da lei que nos feriu. Obviamente, a lei anunciada sob a luz do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá em Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 20 o seguinte: 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos. Paulo diz o que ele fez. O que ele testificou? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento para com Deus, ele bota Deus aí referindo-se ao Pai, porque foi o Pai que dera a lei no velho pacto. E a fé em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, manifesta em carne para a nossa salvação. Note que o arrependimento vem antes. O arrependimento para com a divindade de uma maneira geral. E a fé em Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa salvação. Em Atos, no capítulo de número 2, algo semelhante. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Pedro pregou no dia de Pentecoste, eis o resultado. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Essas pessoas aqui sentiram a sua miséria. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Talvez alguém diga: pastor, aqui há alusão ao arrependimento, mas onde aqui se fez alusão à fé? A fé está mencionada aqui. Veja só. Não há na Bíblia a ordem de Jesus para o ministrante do batismo batizar alguém dizendo: eu te batizo em nome de Jesus. Pelo contrário, a ordem de Jesus aos ministrantes foi para que batizassem os novos convertidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui, entretanto, Pedro está falando de batismo em nome de Jesus, mas ele não está falando aos que vão batizar, batizem eles em nome de Jesus. Ele está falando aos que vêm para ser batizados. Venham ser batizados em nome de Jesus. O que vem para ser batizado vem em nome de Jesus, porque ele vem confessando o nome de Jesus. Porque a publicação de sua fé em Cristo é condição para que o ministro do Evangelho o possa imergir em água. A maior prova de que isso daqui não é uma fórmula batismal é que aparece várias vezes em Atos de forma diferente. Aqui diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em Atos 19 foram batizados em nome do Senhor. Em outros dizem do Senhor Jesus. Se fosse uma fórmula, apareceria sempre de uma maneira só, padronizadamente, mas aqui não é a fórmula usada pelo que vai batizar, pelo ministro que realiza o batismo. Este batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é apenas dizendo que o que vem para ser batizado tem que vir confessando o nome de Jesus. Ele tem que vir em nome de Jesus, por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus, para o batismo.
Então, quando Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, ele não está falando do ministrante batizar em nome de Jesus, mas da forma como o que está arrependido vai ser batizado. Ele é que vem para ser batizado em nome de Jesus. Ele está falando da fé. É como se ele dissesse: arrependam-se e creiam em Jesus e confessem o nome de Jesus para que vocês sejam batizados. Quando ele fala em remissão de pecados, não é que a água do batismo vai perdoar os pecados, é que a fé em Jesus vai perdoar. Em Lucas é dito que Jesus ordenou que se pregasse em todo lugar o arrependimento em seu nome para a remissão de pecados. O que é arrependimento em seu nome? É arrependimento para as pessoas crerem no seu nome. E a remissão de pecados está não na água do batismo, mas no nome de Jesus, crido, confessado. Portanto, arrependei-vos, e cada um de vós creia em Jesus, confesse o nome de Jesus, para que vocês sejam batizados, e vocês terão a remissão de pecados, não pelo batismo, pela fé em Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, mais uma vez, o arrependimento antecede a fé. É visto sempre como instrumental para a fé, para o crer, arrepender-se para crer. Alguns poderiam, entretanto, dizer, e isso leva a um equívoco, que o Evangelho é uma nova lei, no sentido da lei mosaica, como se Deus estivesse agora, em vez de a exigir obras para a salvação, estivesse exigindo fé, como se a nossa fé não fosse meio, mas o preço da nossa salvação. Há alguns que dizem: podemos sustentar que a salvação é pela fé, mas desta forma Deus abrandou as suas exigências, agora ele exige a fé, como se a fé tivesse o mérito de ganhar a salvação. Mas nós não aceitamos isso. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé não é o preço da nossa salvação, ela veio da graça, ela é o meio de apropriação. O meio de apropriação não é o custo, é o instrumento de recepção. Se alguém me dá um presente, o custo é o que ele pagou para ter o presente para me dar. O estender da minha mão para receber não é o preço para ter o presente, é apenas a condição de recebimento. Se alguém compra esta água, teve um preço, mas eu não posso dizer que beber a água é o preço para tê-la. Não, beber a água é o modo de apropriação. O que nos ganhou a salvação, o preço da nossa salvação, foi o sangue de Jesus. A Bíblia diz que nós fomos redimidos, comprados, não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. A redenção está em Cristo Jesus. A fé é apenas um meio de apropriação. Mas quem acha que a fé é como se fosse agora um preço de salvação, cita e o faz erradamente um texto que está lá em Romanos, capítulo de número 3. Romanos 3. Diz assim o versículo 27: onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E aí eles dizem: estão vendo? Deus trocou de lei. Agora é a lei da fé. Antes ele exigia a obra, agora ele exige a fé. Mas a fé é o custo da salvação. Note que o texto diz: onde está a vanglória? Foi excluída pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Ora, se o objetivo é excluir a vanglória, se eu visse a fé como o custo da minha salvação, algo que eu fiz para merecer a salvação, o crer, então a vanglória continuaria. Eu iria então me vangloriar não de obras, mas de ter crido. Mas aqui está falando que o que ele chama de lei da fé excluiu a vanglória.
Meus irmãos, trata-se de uma figura de linguagem que usa até a ironia. É a antanáclase. Antanáclase é uma figura estilística de retórica, onde você usa uma mesma palavra com dois sentidos. E um desses sentidos pode ser irônico para derrubar o outro. Por exemplo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você diz o salário do pecado é a morte, obviamente que a morte não é um salário, como se você tivesse trabalhado e tal, e está ganhando um benefício, uma recompensa boa, um salário. Não, é uma forma irônica para falar da irracionalidade de quem peca. Olha, o teu salário aí é a morte. Salário não está no seu sentido aí habitual, corriqueiro. Houve uma mudança de sentido da palavra para mostrar alguma coisa paradoxal e irônica. É como um filho que não quer trabalhar, não quer fazer nada e chega para o pai: e aí, pai, me dê aí o meu salário. E o pai diz: olha, o seu salário vai ser pea, vara. Ele tomou a palavra, mas deu um outro sentido irônico para poder repudiar aquele outro. Então o apóstolo Paulo está fazendo isso daqui. Onde está a vanglória? Vocês que querem ser salvos só por meio de lei, onde está a vanglória? O orgulho de achar que foi o mérito que conseguiu a salvação. Na lei das obras, não, mas na lei da fé. Lei da fé aqui aparece como lei no sentido irônico, no sentido diferente. Vocês acham que tudo é lei? Pois a lei é a lei da fé, a lei que não é lei. Porque não se está exigindo obras, mas que o homem receba aquilo que Jesus já fez através da fé. É uma das coisas, inclusive, marcantes na doutrina evangélica, falar da fé como um dom de Deus. Mesmo não sendo calvinista, acreditando que uma graça irresistível faz alguém inevitavelmente crer, entendendo que a fé exige escolha, eu sustento que a fé é dom de Deus, porque o Evangelho está oferecendo o fato consumado. Jesus morreu por você. Ele está dando a prova do amor de Deus, só para você acolher e receber. Se eu tivesse falando de um Deus que não fez nada, não operou nada, e dizendo: creia que Ele ama você, então essa fé aí apareceria como uma exigência. Mas eu estou dizendo: Jesus morreu por você. A mensagem do Evangelho é: não há o que temer. A mensagem do Evangelho é: aceite este fato que Jesus morreu por você. Se você aceitar o fato, você tem fé. Se você aceitar que Jesus lhe salva através da cruz, então a fé irrompeu no seu coração, se essa confiança é segura e certa. O Evangelho oferece os fatos, oferece o amor de Deus consumado, logo está oferecendo a fé. Pregar o Evangelho não é simplesmente exigir fé do ouvinte, é oferecer fé a ele, porque eu estou oferecendo as provas do amor de Deus, eu estou oferecendo o fato consumado. Por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, que a fé não diz quem subirá ao céu para trazer Jesus de lá. A fé não diz quem descerá ao abismo para trazer Jesus dentre os mortos. Deus não está pedindo que eu creia em uma coisa que não tem nenhuma base. Ele está pedindo que eu creia em algo consumado. Por isso que a linguagem dos apóstolos não era: Deus exige que você creia, eu rogo que você creia. Como se Deus estivesse querendo dar a fé à pessoa e a pessoa estivesse relutando: eu rogo, exorto que vocês creiam, que não recebam a graça de Deus em vão. Como embaixadores da parte de Deus, nós rogamos aos homens que se reconciliem com Deus. Eu estou apresentando o fato consumado, eu estou dizendo: aceite o amor de Deus. Deus está no Evangelho apresentando tudo já tão pronto, que Ele não está simplesmente exigindo que eu creia, Ele está oferecendo a fé para eu simplesmente recebê-la para mim.
e crer em Jesus Cristo e confiar nele como meu único e todo suficiente Salvador. Nós temos também uma antanáclise, uma linguagem irônica de Jesus desse tipo, lá em João. Em João, no capítulo de número 6, a partir do versículo 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Talvez alguém diga: pastor, ele está dizendo trabalhai, não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Não está ensinando aí a salvação pelas obras, não? Não. Nós temos que contextualizar o texto. Essas pessoas vieram de longe para ouvir Jesus. Isso foi o trabalho delas, todo o esforço que elas tiveram para ir ouvir Jesus, mas elas não foram ouvir Jesus por causa da mensagem dele, nem para interpretar o que ele operava como sinais messiânicos. Elas foram por causa do pão, porque ele havia multiplicado o pão. Elas foram lá porque queriam comer pão. Aí Jesus está dizendo: olha, trabalhai, no sentido de se esforcem para vir a mim, como vocês fizeram, vindo de longe, cansados, mas para vir atrás do que é para a vida eterna. Então ele não está dizendo que a salvação é pelas obras, ele está dizendo que todo aquele esforço desprendido para ir ao encontro dele não deveria ter sido feito só para comer um pão, mas por algo mais elevado que ele tinha a oferecer. E veja o que disseram, versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Estas pessoas entenderam, quando ele disse trabalhai, que elas tinham que fazer obras para merecer o céu. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí vem uma antanáclise. Jesus vai falar em obra de Deus no versículo seguinte, mas de forma irônica, e querendo dizer que a obra de Deus é não fazer obra alguma. Ele diz, versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Como é que nós vamos executar as obras de Deus? Jesus disse: olha, a obra de Deus é essa, não é que vocês façam obra nenhuma, é que vocês creiam naquele que ele enviou. Duas coisas, irmãos, são importantes na mensagem que conduz à salvação e nas suas respectivas respostas: o arrependimento em relação à mensagem da lei iluminada pelo Evangelho e a fé pelo cerne do Evangelho. Primeiro, se nós, para que creiamos, temos que passar primeiro pelo arrependimento, temos que ser primeiro feridos pela lei, reconhecendo a santidade da lei de Deus e a nossa miséria. Isso quer dizer que quando eu crer em Jesus Cristo, eu não irei depois tomar isso como justificativa para viver uma vida irresponsável e leviana no pecado. Porque o que me conduziu à fé já foi ver o horror do pecado, a minha miséria, a minha impotência, ver que a lei de Deus era santa, justa e boa, e eu um fracassado. Então, se eu tive essa seriedade quanto ao meu estado e quanto à lei de Deus, a fé em Jesus Cristo não será para mim uma desculpa para a imoralidade. Eu criei, fui salvo, vou viver levianamente. Pelo contrário, eu entendi o valor da santidade, eu entendi o valor da lei de Deus, e esta minha fé depositada em Jesus não é só para obter o perdão dos pecados, mas para obter um novo coração, capacitado pelo Espírito Santo, para me dar condições de andar como uma nova criatura, andar em uma santidade crescente. Por isso não é aceitável a crítica católico-romana de que a mensagem evangélica da salvação pela fé pode levar alguém
a dizer: eu creio em Jesus, fui salvo, e depois ficar atolado em pecado sem sentir a gravidade de nada. Esta crítica católica não nos cabe, porque ela parte do princípio que nós entendemos a fé como o católico entende a fé. Para o católico, a fé tem a ver com os dogmas, que não são alcançáveis pela razão, como a Trindade, e que então se exigiria fé para acatá-los. Na visão romanista, a fé é apenas uma adesão a doutrinas, não é uma experiência pessoal de rendição a Cristo, de confiança em Jesus depois de ver os pecados, é só uma coisa intelectual. E o católico imagina que quando nós estamos falando de salvação pela fé, a fé de que falamos é essa dele, que realmente não mobiliza nele uma nova atitude, uma seriedade moral, é uma coisa que apenas se aprende no catecismo. Mas para nós fé é uma experiência pessoal, onde eu, vendo toda a minha miséria, lamentando minha condição, reconhecendo a santidade da lei de Deus e o horror dos meus caminhos, eu estou contristado, sentindo minha ingratidão para com Deus, e eu me lanço com todas as esperanças nas mãos de Jesus. Essa fé me fará eternamente grato a Jesus, porque eu cheguei, quando fui convencido da gravidade do pecado e da minha miséria, digamos assim, na beira do inferno. E na hora que eu criei, eu me senti imediatamente dando um salto para dentro do céu. A minha estrada agora vai ser de gratidão a Deus, procurando honrá-lo, procurando obedecê-lo, procurando levar uma vida que glorifique aquele que me arrancou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, que o teu Santo Espírito traga convicção de pecado, contrição e arrependimento, que o Senhor possa manifestar a Cristo e sua obra redentora, atrair pessoas à fé, para que possam ter o perdão para os seus pecados, a segurança de vida eterna e uma vida nova, transformada, irradiada por gratidão e por libertação do poder do pecado. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.